Boa tarde a todos. Boa tarde. Olá. Feliz sexta-feira. Como todos sabem, o presidente está atualmente passando por seu exame físico de rotina e há muito tempo agendado no Centro Médico Walter Reed. E teremos um relatório do médico da Casa Branca. Na noite passada, Katsina Karolina chegou de volta em segurança aos Estados Unidos após ter sido detida na Rússia por mais de um ano. Desde o dia da posse, o presidente Trump e sua equipe garantiram a libertação de mais de 40 americanos detidos no exterior. Isso é mais da metade do número de americanos libertados por Joe Biden em 4 anos, e o presidente Trump trouxe esses americanos para casa em 80 dias. Esta administração continuará a trabalhar arduamente para trazer americanos de volta para a casa de todo mundo. Como já disse antes, e direi novamente hoje, todos nesta sala têm acesso ao presidente mais transparente e acessível da história americana. A reunião do gabinete ontem foi mais uma prova. O presidente Trump pediu a cada secretário que fornecesse uma atualização a todos vocês da mídia sobre o trabalho crítico que estão realizando em suas respectivas agências, para cumprir sua agenda. E de acordo com uma nova reportagem do Washington Times, que acredita estar nesta sala hoje, o presidente Trump respondeu a quase 100 perguntas da imprensa, todos vocês, durante suas 3 primeiras reuniões abertas do gabinete com a imprensa este ano. Isso é quase 20 vezes o número respondido por Joe Biden em reuniões de gabinete durante seus 4 anos inteiros no cargo. Em mais uma excelente notícia econômica divulgada ontem, o relatório do Índice de Preços ao Consumidor mostrou que a inflação caiu para 2,4% em março, superando as expectativas pelo segundo mês consecutivo. Isso marcou a primeira queda nos preços ao consumidor desde o início da pandemia de Covid. Os preços dos medicamentos prescritos tiveram a maior queda mensal já registrada. Os preços das passagens aéreas, veículos usados e seguros de automóveis também diminuíram, e os preços da energia caíram 2,4% em março, impulsionados pela queda dos preços da gasolina em todo o país. Também ontem, os republicanos da Câmara responderam ao chamado do presidente Trump para avançar com a resolução orçamentária e oficialmente preparar o terreno para a aprovação de um grande e belo projeto de lei. A economia americana vai prosperar após a aprovação deste projeto de lei e a implementação do restante da agenda pró-crescimento do presidente. Os maiores cortes de impostos e desregulamentação da história, juntamente com nossa indústria de energia liberada, e acordos comerciais renegociados que colocam a América em primeiro lugar, são a fórmula definitiva para inaugurar a Era Dourada da América. Nesse sentido, mais de 75 países já procuraram a administração Trump, ansiosos para abordar as questões comerciais que exploraram a América e prejudicaram nossos trabalhadores no processo. Os telefones não param de tocar para fechar acordos, e esses países sabiamente atenderam ao aviso do presidente Trump para não retaliar e, como resultado, foram recompensados com uma pausa de 90 dias e tarifas recíprocas substancialmente mais baixas durante esse período, para que soluções potenciais possam ser alcançadas. Presidentes anteriores simplesmente aceitaram de bom grado o status quo fracassado no comércio que prejudicou nossos trabalhadores e nossas empresas, mas esse não é o perfil deste presidente. Ele cria sua própria vantagem e negocia acordos melhor do que qualquer outra pessoa que já ocupou o salão oval antes dele, e esse processo está atualmente em andamento. Em outro assunto, o prazo para registro sob a Lei de Registro de Estrangeiros é hoje. Todos os estrangeiros presentes nos Estados Unidos por mais de 30 dias devem se registrar junto ao governo federal. O não cumprimento disso é um crime, punível com multas, prisão ou ambos. Como o presidente Trump e a secretária May disseram, se você se registrar e sair agora, você escolhe se deportar voluntariamente, pode ter a oportunidade de retornar, legalmente, mais tarde. Mas se não, você será preso, multado, deportado, e nunca mais poderá retornar ao nosso país. A administração Trump continuará a aplicar as leis de imigração do nosso país. Não vamos escolher quais leis aplicar. Devemos saber quem está em nosso país pela segurança e proteção de nossa pátria e de todos os cidadãos americanos. Também tenho uma nota da primeira-dama para compartilhar com vocês nesta sexta-feira. Na terça-feira desta semana, a primeira-dama Melania Trump celebrou o avanço do ato Take It Down no Comitê de Energia e Comércio da Câmara. A importante legislação foi aprovada no comitê com apoio bipartidário. E como você deve se lembrar, o presidente falou sobre este projeto de lei em seu discurso a uma sessão conjunta do Congresso no mês passado. A primeira-dama continua dedicada a defender o bem-estar infantil, garantindo que
todos os jovens possam prosperar e, claro, promovendo sua agenda de best. Instamos o Congresso a aprovar rapidamente esta importante legislação. Aqui em nosso novo assento de mídia hoje temos Jordan Berman. Jordan é uma criadora de conteúdo de mídia social e influenciadora, além de advogada que cresceu aqui, acompanhando a análise das notícias de uma perspectiva neutra. Jordan é a apresentadora de seu próprio podcast chamado Dias em Politics, onde ela disseca as principais histórias da semana de uma perspectiva legal. Jordan se concentra em trazer de volta o verdadeiro jornalismo, jornalismo de uma perspectiva partidária e dominou a arte de explicar decisões legais complexas para um público amplo em um contexto de curto prazo e formato curto. Suas duas maiores plataformas são TikTok e Instagram, onde ela tem aproximadamente 500 mil de seguidores em cada uma. Com isso, por favor, comece, Jordan. Obrigada. Como você sabe, ontem a Câmara e muitas mulheres casadas, mulheres prestes a se casar, estão preocupadas que os novos requisitos de identificação de eleitor possam inibir seu acesso às urnas. Que garantias você pode dar às eleitoras na América para aliviar suas preocupações? Bem, o Save Act, como você mencionou, foi aprovado pela Câmara ontem. Este é o ato de salvaguarda da elegibilidade do eleitor americano. Acredito que estou dizendo corretamente. E este ato é uma medida de bom senso. Exigiria prova de cidadania para votar em nossas eleições. Os democratas têm espalhado medo sobre este projeto de lei. Tem dito que mulheres casadas, se o nome delas, mudou e não mudaram uma identificação, não poderiam votar. Isso é uma completa falácia. Há diretrizes no projeto de lei sobre como evitar isso. O presidente apoia muito uma solução de bom senso para garantir que apenas cidadãos possam participar de nossas eleições. Isso é crucial para melhorar a integridade de nossas eleições e também a confiança que os cidadãos americanos precisam ter em nosso processo eleitoral. Então, o presidente apoia este projeto de lei, e isso é um mito que foi desmentido pelo texto deste projeto. E acredito que alguns dos copatrocinadores do projeto têm sido muito focais em abordar isso. E certamente, eu mesma, como uma mulher casada, não estaria diante deste pódio se o presidente não apoiasse uma medida tão sensata. Obrigado. Para a minha próxima pergunta, eu realmente quero dar voz ao povo americano. Eu busquei uma pergunta de um dos meus ouvintes. O nome dela é BAYMN, ela é do Oregon, e ela perguntou quais, se houver, são os planos que você, a administração, tem para o dinheiro que será gerado pelas tarifas impostas sobre produtos estrangeiros? Como a administração facilitará o desenvolvimento das indústrias americanas, quando muitos componentes críticos, peças de trabalho, etc., são muito mais baratos e viáveis de entidades estrangeiras? Essa é uma ótima pergunta do seu ouvinte, e quero agradecê-la por enviá-la para você perguntar isso. A parte do novo assento da mídia é para que americanos comuns em todo o país tenham uma voz nesta sala. Então, obrigado novamente por estar aqui. Obrigado pela pergunta. O ponto do presidente sobre sua agenda de comércio e tarifa é fortalecer nossas indústrias de manufatura aqui no nosso país, para reduzir o custo de vida aqui no nosso país e garantir que estamos mantendo cadeias de suprimento críticas aqui na América. Não podemos ser dependentes de países como a China se quisermos que este país seja forte e próspero. Então, o presidente quer restaurar a riqueza da América, fortalecendo esses empregos aqui em casa, o que resultará em empregos bem remunerados e salários mais altos para o público americano. E assim, os americanos devem confiar nesse processo. Ele implementou efetivamente tarifas em seu primeiro mandato enquanto reduzia o custo de vida neste país, e é nisso que ele está focado em fazer novamente. Obrigada. Como uma pergunta de acompanhamento, posso perguntar: há alguma ideia específica que a administração tem sobre para que essa receita de tarifas será usada? Sim. No cerne da sua pergunta. Sim. O presidente falou sobre os trilhões de dólares que ele espera em receita de tarifas e como podemos usá-los para pagar nossa dívida e para garantir que não enfrentemos mais uma dívida nacional tripla, uma dívida paralisante, nos trilhões que vai falir nossa nação para as futuras gerações. Então, esse dinheiro voltando para casa fará a América ficar no verde em vez do vermelho, o que qualquer proprietário de pequena empresa em todo o país, acredito, pode apreciar. Muito obrigado. Obrigado. Amanhã haverá negociações entre os Estados Unidos e o Irã.
Isso mesmo. Quais são os principais objetivos do presidente para isso? E ele está satisfeito com a forma como o Irã está respondendo a isso. Eles não querem negociações diretas cara a cara. Em vez disso, uma espécie de diplomacia de vai-vem à moda antiga, onde eles estão em sala separada e mensagens são passadas de um lado para o outro. Então, o presidente está confortável com esse arranjo. E qual é o principal objetivo? Bem, eu falei tanto com o presidente quanto com sua equipe de segurança nacional que estará envolvida nessas discussões. Essas serão conversas diretas com os iranianos, e quero deixar isso muito claro. Eu também falei com o presidente ontem à noite sobre seu objetivo, quando se trata do Irã, e ele reiterou repetidamente a todos vocês publicamente e também em particular para sua equipe aqui na Casa Branca. Seu objetivo final, e o objetivo principal é garantir que o Irã nunca possa obter uma arma nuclear. O presidente acredita na diplomacia, em conversas diretas, falando diretamente na mesma sala, para alcançar esse objetivo, mas ele deixou muito claro para os iranianos e sua equipe de segurança nacional também deixará que todas as opções estão sobre a mesa, e o Irã tem uma escolha a fazer. Você pode concordar com a exigência do presidente Trump, ou haverá um preço alto a pagar, e é assim que o presidente se sente. Ele sente isso muito fortemente. E você pode nos atualizar sobre o Sr. Vitkov na Rússia e o que está acontecendo com comunicações diretas com Vladimir Putin? Posso confirmar que o Sr. Vitkov está na Rússia para ter comunicações diretas com o Kremlin e com Vladimir Putin. Este é mais um passo do processo de negociação em direção a um cessar-fogo e um acordo de paz definitivo na Rússia e na Ucrânia. Como essas negociações estão em andamento, obviamente, não vou me adiantar ao presidente ou à sua equipe, mas acho que o presidente tem sido bastante claro que ele está continuamente frustrado com ambos os lados deste conflito, e ele quer ver esse combate terminar. Ele quer que a guerra termine. Acreditamos que temos influência para negociar um acordo de paz, e vamos usar essa influência, e o presidente está determinado a levar isso adiante. Obrigado, Caio. O presidente Trump disse que a China quer fazer um acordo sobre tarifas. O presidente diz que tem um ótimo relacionamento com o presidente Xi da China e está disposto a falar diretamente com ele, porque o presidente simplesmente não pega o telefone e começa a resolver isso. Todas as coisas que o presidente acabou de dizer são verdadeiras. O presidente será, como eu disse do pódio há poucos dias quando estive aqui, gracioso. Se a China pretende fazer um acordo com os Estados Unidos, se a China continuar a retaliar, não é bom para a China. Os Estados Unidos da América são a economia mais forte e melhor do mundo, como evidenciado pelos mais de 75 países que ligaram para a administração imediatamente para fechar bons acordos. Então, o presidente quer fazer o que é certo para o povo americano. Ele quer ver práticas comerciais justas ao redor do mundo, e essa é sua intenção e seu objetivo. Então espera que a China faça o primeiro movimento aqui. Não vou comentar sobre comunicações que estão acontecendo, que podem não estar acontecendo. De qualquer forma, vamos deixar para a nossa equipe de segurança nacional iniciar essas discussões. E, como sempre, no esforço de ter e transparência, forneceremos atualizações daqui para frente. Mas o presidente deixou muito claro que está aberto a um acordo com a China. Porque ele está otimista de que a China vai fazer um acordo ou quer fazer um acordo, se eles não estão conversando. Por onde vem o otimismo? Ele está otimista. Cheio, porque algum de nossos aliados trabalharia conosco para isolar a China em uma guerra comercial se estamos tratando amigos e inimigos da mesma forma. Você terá que falar com nossos aliados que estão entrando em contato conosco. Os telefones estão tocando sem parar. Eles deixaram muito claro. Eles precisam dos Estados Unidos da América, precisam dos nossos mercados, precisam da nossa base de consumidores. Você viu o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu no Salão Oval com o presidente, dizendo que ele iria reduzir todas as suas tarifas monetárias e suas barreiras comerciais não monetárias. Também ouvimos da Coreia do Sul, ouvimos do Japão. O presidente falou com o Vietnã, termos a Itália vindo para a Casa Branca na próxima semana. Há uma razão para isso, Sean, e é porque eles precisam dos Estados Unidos da América, e do nosso modelo de negócio, e dos nossos mercados para sobreviver. E o presidente está usando essa vantagem a nosso favor. Miguel. Ei, obrigado, Caroline. É parte da minha pergunta. Sobre a China, Pequim diz que simplesmente ignorará qualquer nova escalada tarifária dos Estados Unidos. O presidente Trump fez isso, como a China recuando. E como um segmento a isso, o que você diz para pessoas que dizem, vocês simplesmente não tarifaram a China o suficiente? Olha, a taxa tarifária sobre a China permanece onde estava ontem, no nível de 145%. O presidente deixou muito claro que quando os Estados Unidos são atacados, ele revidará com mais força.
E ele espera fazer um acordo que beneficie o trabalhador americano e nossas empresas que foram prejudicadas por muito tempo. E ele está finalmente tomando ações ousadas e corajosas para fazer isso. Você sabe, enfrentar a China em termos de comércio e tarifas é algo sobre o qual tanto democratas quanto republicanos têm falado por décadas. O presidente Trump está finalmente fazendo isso. Caroline, bem rápido. O presidente de El Salvador está vindo para a Casa Branca na segunda-feira. O presidente Trump quer que ele traga Gilmar Abreu Garcia com ele. A Suprema Corte deixou sua decisão muito clara na noite passada que é a responsabilidade da administração facilitar o retorno, não efetuar o retorno. Acredito que o Departamento de Justiça acabou de apresentar outro documento no Tribunal Inferior que eu recomendaria que você consultasse isso para quaisquer atualizações. Mas como você mencionou, o presidente Bukele estará aqui na Casa Branca na segunda-feira para falar sobre a cooperação que está em nível recorde. E nós apreciamos muito a cooperação do presidente Bukele e de El Salvador na repatriação de membros de gangues salvadorenhas que a administração anterior permitiu que infiltrassem em nosso país. Claro. Muito obrigado, Caroline. O presidente falou muito bem do ótimo relacionamento que ele tem com o presidente turco. Sabemos que o presidente pode estar indo para o Oriente Médio muito em breve. Ele está planejando se encontrar com o presidente turco, seja aqui na Casa Branca ou na Turquia. Algum plano? Eu não tenho detalhes sobre a viagem do presidente ao exterior, além de dizer que ele certamente iria para a Arábia Saudita. Pode haver mais países como parte dessa viagem. Estamos trabalhando nos detalhes. E, como eu disse, forneceremos os detalhes dessa viagem. Isso está sendo considerado? Assim que possível. Uma viagem à Turquia, tudo ali no convite dele ao presidente turco está sendo considerado? Eu não vou comentar sobre os detalhes da viagem, mas assim que forem confirmados, certamente informarei a todos vocês. Sim, Steven. Obrigado, Caroline. Perguntar sobre saúde presidencial e tarifas. Sobre a saúde presidencial, o médico do presidente virá responder perguntas e também o presidente Trump repetidamente comenta sobre a saúde do ex-presidente. Ele está considerando usar seus poderes executivos para trazer mais transparência nesse aspecto? Como eu disse, o presidente está passando por seu exame físico agendado há muito tempo. É um exame físico anual que todo presidente recebe. E forneceremos uma atualização sobre isso. Pelo médico do presidente, assim que possível. E sobre o ex-presidente e a transparência em relação à sua saúde? Bem, posso dizer que certamente houve uma falta de transparência do ex-presidente, de toda a administração anterior. E, francamente, muitas pessoas nesta sala quando se tratava da saúde e da competência do ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Houve uma das maiores encoberturas e, francamente, escândalos políticos que esta nação já viu. Isso foi desvendado em alguns livros recentes que estão sendo escritos por jornalistas que participaram desse encobrimento e escândalo, o que é bastante irônico. Mas este presidente está claramente comprometido com a transparência. Vocês nesta sala o veem e ouvem diariamente. Vocês nesta sala sabem, por cobri-lo, que é difícil acompanhá-lo. Ele é uma máquina trabalhando sem parar, todos os dias. E o médico, após o exame físico de hoje, fornecerá uma atualização no relatório no esforço de transparência. Se eu pudesse perguntar sobre tarifas. Houve grandes oscilações esta semana nos rendimentos dos títulos do Tesouro. Uma teoria de que isso pode ser por causa do dumping da China, usado como alavanca, aumentando os custos para empréstimos nos Estados Unidos, como hipotecas. A Casa Branca tem evidência de que isso é de fato resultado do dumping chinês? E se sim, há uma mensagem sobre isso? Não que eu saiba, mas eu verificaria com o Departamento do Tesouro sobre isso. Posso te dizer, eu sei que nosso secretário do Tesouro, o Scott B. Simpson, está mantendo um olhar muito atento no mercado de títulos. Ele falou sobre isso na Casa Branca esta semana, e eu sei que ele está acompanhando isso dia a dia. Edição. Obrigado, Caroline. A administração, eu tenho uma fonte da administração que está me dizendo que estamos a semanas de distância do primeiro acordo com um país sobre tarifas. Onde está a administração? Quão em breve podremos ver isso? E qual é o primeiro país? Eu não vou revelar ou me adiantar a nossa equipe de comércio, já que essas negociações estão obviamente em andamento. Mas posso te dizer que um progresso muito bom foi feito. Janison Gray estava na televisão esta manhã, e eu falei com ele. Ele confirmou que mais de 15 ofertas já estão na mesa, o que é notável em apenas alguns dias. E como eu disse anteriormente, ouvimos de mais de 75 países ao redor do mundo. Isso é um esforço de equipe. O presidente tem uma equipe de grande e brilhantes conselheiros, que estiveram com ele em cada passo do caminho. E todos eles estarão dividindo a carga de trabalho.
E eu só quero dar crédito ao presidente e sua equipe de comércio por assumir isso. Isso é uma empreitada massiva, não há dúvida sobre isso. Levamos isso muito a sério. O presidente está determinado a negociar o comércio global em nome dos trabalhadores americanos. E novamente, você viu pessoas de ambos os lados do corredor pedindo isso há anos, mas acho que nenhum outro presidente teve a coragem ou talvez a ética de trabalho ou a resistência para assumir tal tarefa. E sei que houve algumas perguntas sobre o atraso na partida do presidente mais cedo para Walter Reed, que gostaria de abordar. Foi porque ele está trabalhando exatamente nessa questão, então ele estava um pouco atrasado esta manhã. Sobre a pausa de 90 dias. O que o presidente precisaria ver para estender essa pausa de 90 dias, ou os países por aí? Bem, acho que o presidente abordou isso ontem quando disse que espera que bons acordos sejam feitos antes que os 90 dias terminem. E faremos esses acordos assim que pudermos, país por país. Acordos sob medida para cada país, conforme todos eles propõem. Desafios únicos e ativos únicos para cada país, vantagens, na verdade. E, quando chegar a marca dos 90 dias, o presidente tomará essa decisão então. Mais uma sobre outro assunto. Então, um pássaro atacou meu colega, Peter Dorsey, durante uma transmissão ao vivo na Casa Branca. Estou me perguntando se é por isso que Peter está ausente da cena. Ele está bem? Espero se recuperou. Também entendo que havia um hack na sala de imprensa mais cedo hoje, então espero que alguém tenha verificado isso, pois espero que ele não suba aqui e me distraia. Essa seria uma boa maneira de todos vocês me distrair, na verdade, fazer um rato subir aqui. Sim, então, vou conseguir uma resposta para você sobre isso. E por respeito ao nosso bom amigo, Peter, Jeff. Por que a confiança do consumidor americano está tão baixa? Olha, eu acho que há um grande otimismo. Mestre da economia, grande otimismo. Para o povo americano, muitos motivos para as pessoas se sentirem otimistas. O presidente está, como acabei de dizer, tentando negociar a agenda global de comércio que tem prejudicado o povo americano por tempo demais. Como ele disse, este será um período de transição. Ele quer que os consumidores confiem nele, e eles devem confiar nele. Olhem o que ele fez em seu primeiro mandato. E eu só quero reiterar todas as razões para estar confiante, já que você perguntou, Jeff. Para aqueles que estão assistindo em casa, ontem o relatório do IPC mostrou que a inflação caiu. Os preços ao consumidor estão caindo pela primeira vez em anos. Os preços da energia estão em queda. Na verdade, os preços do petróleo caíram 20% desde que este presidente assumiu o cargo. Os preços no atacado caíram novamente. Houve trilhões de dólares em investimentos neste país. Todos os dias, o presidente está assinando ordens executivas para reduzir a regulamentação, especialmente no que diz respeito à Agência de Proteção Ambiental, nossa indústria de energia. Isso vai desencadear o boom econômico neste país, que vimos no primeiro mandato do presidente. Então, confiem no presidente Trump. Ele sabe o que está fazendo. Esta é uma fórmula econômica comprovada. O que ele está pedindo aos americanos neste momento? Ele falou sobre custos de transição, problemas de transição. Ele está pedindo algo específico para os americanos fazerem? Não. Acho que o presidente está pedindo aos americanos confiança em Trump, como acabei de dizer, confiança em sua agenda e fórmula econômica. É uma fórmula comprovada que funciona. E, a propósito, claramente, o povo americano de fato confia nele porque acabou de elegê-lo de forma esmagadora para este cargo. Jamie Fair. Estou perguntando sobre o exame físico. Ele está passando por anestesia geral e você pode descrever alguns dos outros testes que ele está fazendo hoje? Ele não está. Ele está passando por vários testes, exames de imagem. Novamente, é um longo ou é um exame físico anual, então há bastante coisa envolvida para garantir que o presidente esteja alcançando todos os seus objetivos e forneceremos um relatório disso, assim que pudermos. E você se comprometerá a divulgar todos os resultados, o máximo de resultados possível? Claro, sim. Médico presidente fará isso. Falei com ele esta manhã. Carolina, considerariam o compartilhar plano fitness do presidente? Ele realmente parece mais saudável do que há 8 anos. Todos aqui concordariam. Está se exercitando como Bob Kennedy. Está comendo menos McDonald's. Posso confirmar que o presidente está em muito boa forma. Como vocês veem quase diariamente aqui. E nesse sentido, graças a Deus é sexta-feira. Foi uma semana muito longa e ocupada aqui na Casa Branca. Nos veremos todos na segunda-feira e divulgaremos os resultados desse relatório assim que pudermos. Tenham um ótimo fim de semana, pessoal. Obrigado!